Inicialmente, uma boa tarde a todos. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. A cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com o seu passo tímido. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Excelência, inicio esta sustentação com as frases de Chico Buarque, na verdade, no trecho de uma canção chamada Construção, porque nós estamos aqui a falar de algo muito delicado, que é a morte, que é o óbito. Recentemente tive, infelizmente, a experiência de perder um grande amigo, um irmão, um grande advogado trabalhista. E as situações que nós devemos nos conformar com o que acontece, mas há outras situações, Excelência, que essa conformação ela só vem através da efetivação da justiça. Não somente porque o ser humano precisa da justiça, digno desembargador Francisco Cruz, mas, sobretudo, para evitar que outras pessoas sejam vítimas de injustiças e sejam vítimas de lamentáveis perdas. É o que estamos a falar aqui no presente caso, Excelência. Trata-se de uma ação em que o que se persegue é uma indenização para uma esposa que perdeu o seu marido, o seu companheiro, o seu parceiro de vida, de uma filha e de um filho que perderam o seu pai e de uma mãe que perdeu o seu filho. Mas, Excelência, poderíamos falar que isso seria uma fatalidade, mas não é o caso. Aqui estamos diante de uma culpa decorrente da violação do dever geral de cautela. E digo isso, Excelência, com base nas provas e na confissão do preposto que constam dos autos. Trata-se de um falecimento de um vigilante patrimonial que estava em serviço quando foi alvejado em razão de um assalto na BR-319 e veio a óbito. Ele estava em serviço, não há dúvida de que a atividade é de risco, não há dúvida de que há responsabilização, não há dúvidas que o julgamento mais recente do Supremo Tribunal Federal deixou clara a aplicação da teoria do risco dentro de responsabilização civil. Mas, Excelência, aqui, para além da questão da atividade de risco e da responsabilização objetiva, há que se perquirir a responsabilidade subjetiva da reclamada. E aqui já erigimos o primeiro ponto da sustentação, que é o trazido no recurso, que é o julgamento citra petita. Porque em nenhum momento, Excelência, não obstante ter sido aventado desde a prefacial, ter sido reiterado por ocasião da impugnação aos documentos e ter sido também produzida a devida prova visando comprovar a culpa da reclamada, o juízo de primeiro grau e a sentença vergastada em nenhum momento analisou a responsabilidade subjetiva. Ao contrário, desembargador Cruz, o que se fez foi somente limitar a análise judicial sobre a questão da atividade de risco. E se apequenou o debate. E se perdeu a oportunidade de evitar que verdadeiras excelências, catástrofes como essa, elas venham a acontecer. E digo isso, Excelência, porque quando erigimos a teoria e a aplicação da responsabilidade subjetiva pelo viés da violação do dever geral de cautela, é necessário que seja contextualizado, digna relatora, desembargadora Vânia, que, na verdade, esse trabalhador, ele foi alvejado e esse assalto que ocasionou o seu óbito, ele poderia ser evitado, digno procurador. Ele poderia, sim, seja pelo viés da precaução
e da prevenção. Aqui, Excelência, peço vênia para ler somente um trecho do depoimento do preposto, que confessa de forma clara que após este assalto, a Polícia Militar de Humaitá passou a realizar escolta dos carros fortes deste trajeto. E digo eu, sabendo que se trata de uma BR, uma rodovia erma, com a ocorrência de outros dois assaltos da mesma magnitude contra a mesma empresa. E quem diz isso é o preposto, e peço vênia para ler também. Sabe que assaltos nesse trajeto já ocorreram em outras 2 oportunidades. Contudo, digno procurador, uma empresa multinacional que teve em 2016 um faturamento de 3,9 bilhões de euros, que traduzidos em reais aí, Excelência, chegou à marca de 19,5 bilhões de reais, simplesmente negligenciou com relação à segurança dos seus próprios trabalhadores. Não providenciou uma única escolta. Mas não é só. Sabendo que era um trajeto perigoso, sabendo que há um histórico de assalto, sabendo, Excelência, que poderia ter providenciado essa escolta, como fez depois do assalto, a reclamada nada o fez. Mas não paramos por aí a violação do dever geral de cautela. O outro viés é que no próprio depoimento o preposto confessa que tomaram conhecimento do assalto por volta das 9 a 10 horas da manhã. Sabe que horas que o reclamante deu entrada na unidade de saúde? Às 17 horas. E diz ainda o preposto de forma clara que a empresa não possui uma equipe própria para atender casos de assaltos aos veículos. Não existia nenhuma espécie de apoio a esses vigilantes se uma vez fossem alvejados, se houvesse uma tentativa de assalto, a empresa simplesmente não ligava para isso. Porque entende que não é da sua responsabilidade. Mas indago a vossas excelências. Então quer dizer que para explorar a mão de obra, auferir lucro com a exposição a risco desse trabalhador, isso ela pode fazer. Mas cuidar da sua segurança, aí ela pode negligenciar. E é sobre esse dever de negligência, excelência, que suscito as importantes lições de Sebastião Geraldo de Oliveira sobre a aplicação do dever geral de cautela. E peço vênia para ler somente um pequeno trecho, excelência. Não quero cansá-los, porque vossas excelências já estão aqui há muito tempo e ainda haverão muitos processos. Mas peço vênia, porque é um trecho muito importante, digno do desembargador Francisco Cruz. Importa assinalar, diz o autor, que o dever geral de cautela assume maior relevância jurídica na questão do acidente de trabalho, porquanto o exercício da atividade da empresa inevitavelmente expõe a risco o trabalhador, o que de antemão já aponta para a necessidade de medidas preventivas, tanto mais severas quanto maior o perigo da atividade. Qualquer descuido ou negligência do empregador com relação à segurança, que é o presente caso, higiene e saúde do trabalhador, pode caracterizar sua culpa no acidente ou doença ocupacional a ensejar o pagamento de indenização à vítima. Excelências, a teoria e a aplicação da responsabilidade subjetiva pelo viés da violação do dever geral de cautela, ela tem como noção o fato de que as normas regulamentadoras, a legislação trabalhista, ela não possui, ela não há formas de prever todos os eventos que vão acontecer em todas as atividades desenvolvidas, econômicas desenvolvidas numa sociedade. E é por isso que se parte da ideia de que qualquer homem médio, sabendo que vai expor o seu empregado a risco, que o local onde ele vai transportar valor é um local onde há incidências de assalto, deveria, no mínimo, providenciar meios para assegurar a segurança desses trabalhadores. Uma escolta.
Quando não, somente fazer viagem em comboio. Isso dificultaria o assalto e, por conseguinte, o óbito do trabalhador. Excelência, traçada essas premissas, resta evidente a responsabilização da reclamada. E isso implica necessariamente na atribuição de uma indenização que tem uma função inibidora, no sentido de evitar que futuros casos como este venham a ocorrer. De evitar que outros trabalhadores sejam expostos aos mesmos riscos e aos mesmos danos. Que assim como o Jackson, o pequeno Jackson, a Suliane, a pequena Suliane, que assim como eles, outros filhos também não venham perder seus pais, suas mães. E é por isso que nós falamos aqui, Excelência. É em nome deles. Existem causas que fazem a advocacia valer a pena. E essa é uma das causas. Nós não estamos pedindo esmola, Excelência. Nós estamos pedindo justiça. Aqui não há uma fatalidade. Aqui é uma responsabilidade grave de uma empresa multinacional que negligenciou no seu dever de segurança, no seu dever de cautela para com o empregado, com o trabalhador. Adentrando um pouco mais, Excelência, pleiteamos a fixação de indenização no importe de 300 mil para cada autor, tendo em vista o porte econômico da reclamada. Empresa multinacional que, repito, só em 2016 faturou 3,9 bilhões de euros. Uma das maiores multinacionais no ramo de segurança, que negligenciou a vida de um trabalhador, que findou por destruir uma família. Ainda, Excelência, nessa toada, nós requeremos ainda que a indenização se dê de forma de pensionamento e não como fixado pelo juízo Acó em sua sentença, que determinou a aplicação do artigo 950. E quando nós sabemos que, em caso de morte, a aplicação é do disposto no inciso 2 do artigo 948 do Código Civil. Mas não é só, Excelência. Talvez o advogado que aqui os fale poderia até oferir um proveito econômico maior, porque nós trabalhamos no êxito com os nossos honorários. Mas, Excelência, eu gosto muito de suscitar as frases de um querido advogado trabalhista, Désio Passos, que nos ensina assim: o que mais me orgulho na profissão que escolhi é que todos os atos que participei nesta condição resultaram na construção de uma vida melhor para milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Os que tinham voz se fizeram ouvidos. Os que foram injustiçados conseguiram alguma reparação. Os que foram perseguidos resgataram suas liberdades. Os que estavam necessitados obtiveram algum ganho. Mas o que foi e é mais importante, ajudei que aprendessem a ser donos de suas próprias existências. E aqui o pensionamento ensinará essa família a se tornar dona, sim, do seu próprio caminho, do seu próprio futuro, porque ela terá uma garantia mensal de recebimento daquela parcela que é importante e vital para a subsistência, pelo que requer, nos termos da inicial, que seja deferido o pensionamento. O último ponto, Excelência, que nós gostaríamos de chamar a atenção e trazer a reflexão de Vossas Excelências é tão somente a questão do indeferimento do tratamento psicológico. Hoje de manhã, eu tenho 3 filhos. O Vitinho, que é o mais velho, 11 anos, o João Miguel, de 6 anos, e o Samuel, de 7 meses. Eu dei um beijo em cada um e saí. Eles me abraçaram. Creio que voltarei para casa hoje. Mas meu cliente não voltou. E se eventualmente eu não voltasse, Excelência, eu tenho convicção que essas crianças teriam problemas psicológicos, elas enfrentariam traumas, elas precisariam de tratamento médico. Isso eu não preciso de prova. Isso é fato notório.
Aqui é a aplicação do artigo 3741, 3 e 4 do CPC. Não depende de prova. Quem é a criança que perde seu pai e fica ileso a isso? E perde de uma forma tão traumática? E dizer que precisa de um laudo, de uma perícia, para falar que uma criança precisa de tratamento psicológico porque perdeu o pai, Excelência, é olvidar da realidade. É olvidar do sentimento humano. E isso é inadmissível dentro dessa especializada. Porque aqui, Excelência, o ser humano ainda vale mais do que o capital. Aqui, a justiça realmente é realizada. E é por isso, Excelência, que batemos a porta ao judiciário e falamos, essa criança precisa de tratamento. Eu conversei com ele. Sabe o que ele me disse? Que ele quer ir para o mesmo lugar que o pai dele. E essa criança não precisa de tratamento? Ou precisa de um médico para falar o que é óbvio a todos nós? Penso que não. Por essa razão, Excelência, dito essas palavras, defendidos os argumentos, entendemos que não há qualquer caminho a percorrer com a devida vênia de entendimentos diversos, senão o provimento do apelo obreiro para o fim de majorar a indenização por danos morais diante da reconhecida culpa da reclamada, fixar o pensionamento mensal e ainda deferir o tratamento médico. E por questão de ordem, por se tratar de questão de ordem pública, solicitamos e requeremos a aplicação do precedente obrigatório da lavra do pleno desse tribunal, que julgou a inconstitucionalidade parcial do disposto no parágrafo 4º do artigo 791-A, para desautorizar a cobrança de honorários destes autores, matéria de ordem pública, por ser precedente obrigatório e nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5 ou 6, salvo engano. Caso não seja devidamente observada, a sentença é nula, por falta de fundamentação. Por isso é matéria de ordem pública. E por essa razão, requer, aqui da tribuna, Excelência, como questão de ordem, por se tratar de matéria de ordem pública, a aplicação do precedente obrigatório dessa Corte, no tocante aos honorários. É o que tínhamos. Muito obrigado. Pedimos o provimento do apelo obreiro por constituir medida de direito e legítima justiça. Muito obrigado.